sou Guilherme Evelin, editor executivo de ideias da revista Época. Estamos fazendo um debate aqui com dois cientistas políticos importantes, Carlos Pereira, professor da Fundação Getúlio Vargas, e Carlos Mello, professor do INSPER, Escola de Economia, Administração e Negócios aqui de São Paulo. E o nosso tema hoje é o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e as suas perspectivas. Hoje vai haver um julgamento no Supremo Tribunal Federal que poderá decidir o rito do processo de impeachment. E ontem houve uma grande operação da Lava Jato que atingiu figuras importantes do PMDB, que é o partido do vice-presidente Michel Temer. Então, a primeira pergunta que eu colocaria para os nossos dois convidados é a seguinte: até que ponto a operação de ontem da Lava Jato, com buscas e apreensões nas residências do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, e de outras figuras do PMDB, atrapalham a causa do impeachment? Eu gostaria de fazer essa pergunta inicialmente para o Carlos Mello, em seguida eu passo a palavra para o Carlos Pereira. Bem, antes de tudo é um prazer estar aqui com vocês, Guilherme, com o Carlos, e fazer esse debate aqui através da Época. Eu, sinceramente, acho que atrapalha pouco o impeachment. Cria uma maior confusão, é claro, torna todo esse contexto, essa conjuntura ainda mais explosiva, mas eu não vejo como um elemento capaz de frear o processo. Se o desfecho do processo, evidentemente, nós não sabemos. Agora, a questão do processo de impeachment, ele não, na minha avaliação, não passa exclusivamente por uma pendenga, por uma pinimba entre o presidente da República e o presidente da Câmara, ou simplesmente entre o PT e o PMDB. Eu acho que há elementos estruturais mais profundos nisso tudo, há questões muito mais complexas, e esse processo ele tende a continuar. Inclusive, diria a vocês que talvez continuando de uma forma até mais, não digo mais tranquila, nem mais saudável, mas de uma forma menos turbulenta, se Eduardo Cunha vier a não ser mais o presidente da Câmara ou não ser mais uma figura com tanta centralidade como é hoje nesse processo. Carlos Pereira, você acha que, de alguma forma, a operação de ontem pode atrapalhar a causa do impeachment? Eu acho que não. Eu acho que, na realidade, vai colocar mais fogo na fogueira, vai queimar mais, porque, de certa forma, essa operação ela vulnerabiliza algumas figuras importantes do PMDB, expõe mais o PMDB, e o PMDB, que já estava muito em dúvida de qual caminho tomar, né, porque o PMDB vem desde 94 preferindo jogar o jogo do legislador mediano, vamos dizer assim, não lançando candidato à presidência, não disputando essa trajetória majoritária em busca, vamos dizer assim, do maior retorno, que é ocupar a presidência, com receio de perder e ter o pior retorno, que é disputar a trajetória majoritária e ser derrotado. Então, o caminho dominante para o PMDB, desde 94, principalmente em função das duas derrotas acachapantes que ocorreram tanto em 89 com Ulisses Guimarães e em 94 com Orestes Quercia, o PMDB readequou sua estratégia e vem, de certa forma, garantindo uma maior consistência, aumentando governos de Estado, bancadas estaduais, bancadas nacionais, senadores. Então, essa trajetória, de certa forma, vem inibindo o PMDB de alçar ou de arriscar uma alternativa majoritária. Entretanto, o que se verifica hoje é que o PMDB está como se tivesse partido, quer dizer, algumas lideranças importantes acreditam que chegou o momento do PMDB apostar nessa trajetória do impeachment, enquanto outras lideranças ainda acreditam que é muito arriscado e o risco
de perdas é muito grande. Então, é essa tensão que a gente verifica. Vamos dizer assim, operações da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, encurralando alguma dessas lideranças, eu acredito que pode ajudar a essa ala pró-impeachment ou pró-alternativa majoritária a tentar consolidar esse campo, né? É bem verdade que esse jogo eu acho que ainda está completamente aberto, mas eu concordo também com o Carlos que o jogo não é mais entre Eduardo Cunha e Dilma, né? O jogo deixou de ser um jogo de sobrevivência individual, dado que as chances de sobrevivência judicial e política do atual presidente da Câmara são baixas, né? Então, o jogo agora adquiriu um jogo mais institucional. E principalmente depois da decisão de hoje à tarde, ou nesses 2 próximos dias da Suprema Corte, que vai, de certa forma, definir o rito do impeachment, quer dizer, esse processo de impeachment vai ganhar uma legitimidade processual, vai ganhar uma legitimidade judicial e, consequentemente, esse jogo vai deixar de ser um jogo individual e vai passar um jogo mais institucional, eu acredito. Carlos Mello, o Carlos Pereira, que é um estudioso do PMDB, ele publicou esse estudo recentemente no congresso lá em Tel Aviv, né, que é justamente isso que ele mencionou, que o PMDB tem um comportamento um pouco singular, né, que é um partido que não disputa eleições presidenciais e ele se concentra em ter bancadas fortes no Congresso e posições fortes no Estado e atuar ali como um player decisivo ali no jogo político, né? Esse tem sido o jogo do PMDB até aqui. Você acha que pode mudar com esse processo de impeachment? E como é que você vê essas divisões, por exemplo, entre o PMDB do Rio, que tem assumido uma postura claramente contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em relação a outras facções do partido? Você acha que isso pode mudar conforme o andamento do processo? Olha, eu conheço esse trabalho do Carlos, aliás, eu gosto do trabalho. Essa ideia de que o PMDB tem sido um legislador mediano, né, tem optado por não estar no jogo, e sempre estando no jogo justamente por isso, né, por não ser um player central, majoritário, e de alguma forma ser um elemento que vai ser muito importante no equilíbrio do jogo. Essa formulação do Carlos é correta, é perfeita, e eu não tenho discordância dela, não. A questão que eu trago para a gente discutir aqui, e talvez não traga muita novidade, o Carlos sabe disso, é que esse todo ele é extremamente fragmentado. O Carlos mesmo tem consciência disso. Quando talvez até a sabedoria do PMDB tenha sido justamente essa, né? No sentido de perceber que o seu todo ele não pode ser uno, ele não pode partir de uma determinação central, como, por exemplo, é o caso do PT. Né? O PMDB se divide em várias seções, normalmente essas seções são regionais, são os estados, né? São verdadeiros feudos. Isso fica muito claro a partir de quem tem a máquina estatal em determinado estado. Então, por exemplo, se você tem o estado do Rio de Janeiro, o grupo que controla o estado do Rio de Janeiro acaba tendo muita importância, acaba tendo poder sobre o PMDB do Rio de Janeiro, e se você tem o estado de Alagoas, você acaba tendo muito poder em Alagoas e assim por diante. Não é diferente dos outros partidos nesse aspecto. O PSDB também se divide mais ou menos assim. Quer dizer, o grupo do governador Alckmin tem o governo do estado de São Paulo e, portanto, tem muita força em São Paulo. No entanto, de alguma forma, houve um pacto ao longo do tempo no PMDB, e o Carlos descreve esse processo bem desde lá de 89, da eleição do Dr. Ulisses, que as seções tinham relativa autonomia. Não é? E digo mais, não são só as seções. Mesmo o PMDB da Câmara é um e o PMDB do Senado é outro. Não é? A tentativa de conciliação de interesses talvez esteja aí a sabedoria deles durante esse período todo. No entanto, num determinado momento, isso se torna inconciliável. Não é? Você tem setores
que acabam tendo estratégias mais vinculadas ao governo, no sentido de continuar sendo esse legislador, não é? Que o Carlos aponta. Agora, você tem alguns setores que se deslocam, que vem aí uma janela de oportunidade para o seu grupo. Não é? Então, por exemplo, o grupo do vice-presidente Michel Temer, não é? Tem uma determinada visão muito específica da conjuntura e das janelas de oportunidade todas que se colocam nesse momento. O grupo do deputado Eduardo Cunha faz uma aliança com esse grupo de Michel Temer, de alguma forma. Não é? No entanto, o grupo do Rio de Janeiro, de Luiz Fernando Pezão, Sérgio Cabral e Luiz Eduardo Paes, se mantém a parte disso, e também de Jorge Pisciani e de Leonardo Pisciani, se mantém a parte disso, porque o foco desse grupo ainda é a aliança com o governo federal e com os recursos do governo federal. Não é? A forma como se faz as colisões no Brasil ainda são muito dependentes desses recursos do governo federal. Então, alguns grupos, como o do Rio de Janeiro, se veem atados a esses interesses pelas alianças, pelos recursos todos que podem subtrair do governo federal. E aí o PMDB deixa de ser um todo lógico, né, para ser um todo em conflito, um todo contraditório. As ameaças dessa última semana, né, em que você teve uma reviravolta na bancada da Câmara, onde uma lista destituiu o Leonardo Pisciani e colocou o Leonardo Quintão como líder do governo. E agora a ameaça de uma nova lista destituir Quintão e colocar Pisciani novamente na liderança do partido. Né? Isso representa já um partido que cada vez com mais dificuldade consegue conciliar seus interesses, consegue criar algum consenso. Então, essa confusão ela vai aumentando. E é claro que a possibilidade do governo negociar com o PMDB é cada vez mais difícil, porque agora já não se sabe mais de qual PMDB nós estamos falando. Eu acho que esse dilema, desculpa interferir, mas assim, eu acho que esse dilema que o PMDB vive, ele é muito legítimo, é esperado, vamos dizer assim. Divisões internas existem em todos os partidos. Né? O PT é o exemplo primário de facções e divisões internas, né? Mas, assim, o que unifica o PT, mesmo com muito mais divisões do que o PMDB, né, tem desde partidos de extrema esquerda que ainda lutam pelo socialismo, até alternativas mais de centro e mais conservadoras, dentro do próprio PT. Né? Quer dizer, tem muito mais facções, mas o que unifica é um projeto, claro, desde o seu nascimento, que foi um projeto majoritário. Nós estamos aqui para disputar o poder central. E o surgimento de uma figura forte, enigmática, popular, com história muito peculiar, que é o ex-presidente Lula, vamos dizer, serviu de amálgama para unificar todas essas facções. O PSDB é do mesmo jeito. O PSDB tem muitas facções internas, né? Tem um grupo de Minas, sob a liderança da Aécio Neves, um grupo de São Paulo, Alckmin, Fernando Henrique, Serra, tem um grupo do Nordeste, principalmente no Ceará, tem no Paraná. Mas, assim, também o que unifica esse grupo é o projeto majoritário. O PMDB não tinha esse projeto majoritário, ou optou não ter esse projeto majoritário. E essa estratégia do legislador mediano é uma estratégia que ela alimenta sobrevivências regionais. Então, o Carlos descreveu muito bem, o Rio de Janeiro hoje se depara com um dilema fortíssimo, que temos que organizar uma Olimpíada no ano que vem, e o governo federal no Brasil dispõe de muitos recursos de poder financeiros, monetários, que podem definir o sucesso ou o fracasso de empreitada dessa natureza, e deixa, vamos dizer, essas lideranças cariocas muito vulneráveis de romper. Né? É entendível esse dilema. Por outro lado, quer dizer, não passa nenhum oportunismo nisso. Eu tento retirar o caráter moral disso e interpretar isso mais do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do jogo político, que faz parte da política. Né? Então, mas o que eu percebo hoje é que eu posso estar errado, mas cientista político a gente não trabalha com previsão, mas assim, esse é o meu sentimento. Eu acho que o PMDB
decidiu mudar de trajetória. Eu acho que o PMDB, pelo menos, eu venho sentindo com esses últimos movimentos, esse descolamento, mesmo antes, né, mas se consolidou com a carta do vice-presidente Michel Temer à presidente Dilma. Então, eu acho que esse grupo rompeu e a probabilidade do governo contar com o PMDB se reduz a cada vez mais. Por isso que eu acho que a possibilidade de impeachment ela é concreta, a despeito, certo, do sucesso das mobilizações. É interessante que a literatura de impeachment ela coloca como a variável central no sucesso de processos de impeachment que ocorreram no mundo as mobilizações, protestos. Né? Você tem que ter 4 elementos, a literatura fala, né? Que é uma crise econômica, essa nós já temos, com efeitos diretos na qualidade de vida, no poder de compra das pessoas, é isso que a gente vive hoje. O segundo elemento é um escândalo de corrupção, nós temos esse escândalo de corrupção que atinge diretamente o governo, suas principais lideranças. Nós temos uma quebra, vamos dizer assim, da maioria do executivo dentro do parlamento, nós já temos isso, e mobilizações de massa. Nós já tivemos uma série de mobilizações, a última não foi tão forte, mas assim, o que se vislumbra é um total desidratação, deterioração da capacidade do governo de manter a sua base unida no Congresso, e essa base começa a vislumbrar possibilidades no futuro próximo de ganhar muito mais com a sua alternativa própria. Então, eu acho que esse desenho, ele vamos dizer assim, torna o governo cada vez mais vulnerável e a possibilidade do impeachment mais provável. E se o Supremo hoje, como já se anuncia, alguns blogueiros, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de já ver hoje, mas a Mônica Bergamo já antecipa hoje que o voto do ministro Fachin será de preservação do rito do voto secreto, o que configurou uma maioria pró-impeachment. Então, eu acho que a possibilidade de que se isso permaneça, quer dizer, a decisão do Supremo dá a legitimidade a esse processo que muitos questionável pelo fato dele ter sido aberto por alguém que estava também envolvido em escândalos de corrupção de toda sorte. Né? Eu queria introduzir uma pergunta aqui para vocês. Até que ponto essa divisão do PMDB ela é decisiva para o desfecho do processo de impeachment, na visão de vocês? E até que ponto essa divisão mais do que uma divisão em relação ao fato de o partido ter um projeto presidencial ou não, se deve também ao fato de que há ambições presidenciais em conflito, no fato de que o PMDB do Rio, de repente, quer ter um candidato a presidente, talvez o Eduardo Paes, e a possibilidade de ter o Temer como presidente da República seria um obstáculo para esse projeto, na medida em que o Temer pode estar vinculado, por exemplo, comprometido com o PSDB ou com uma candidatura paulista. José Serra ou Geraldo Alckmin. Até que ponto isso pode interferir no desenrolar desse processo? Vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho do gancho, cara, só para reafirmar o seguinte. Primeiro, é absolutamente correto. Não se trata de uma análise moral. Aliás, eu pessoalmente conheço bem o Carlos, nós evitamos isso. Não é? Quer dizer, política é política, são interesses concretos, são relações muito concretas, e é isso que a gente tenta entender, é isso que a gente tenta organizar na nossa cabeça para, se formos um pouquinho felizes, explicar. Não é? Nem sempre a gente é feliz nisso, mas tentamos fazer dessa forma. Então, veja, são interesses de grupos. Não é? Interesses de grupos. Nesse sentido, Carlos, talvez de grupos em conflito. Não é? Nesse sentido, talvez o
o PT, por ainda ter Lula e por estar no poder, consiga um amálgama um pouco maior do que os outros, não é? Com toda a sua diversidade de grupos, e talvez seja o PSDB, que nesse aspecto se dirija muito mais em direção a esse exemplo clássico, né, do legislador mediano, como é o PMDB, e não o PT. Quer dizer, o PSDB talvez esteja caminhando muito mais por aí por conta do conflito dos seus grupos também. Pelo menos 3 grupos hoje que retratam os interesses das suas principais lideranças. Ponto. Só fechar o parênteses para aquilo que o Carlos colocou, era só para acrescentar. Essa questão do PMDB, é claro que essa divisão e que esses conflitos todos, eles ajudam muito nesse processo do impeachment. Né? Se o PMDB estivesse, de alguma forma, coeso, como estava há um ano e pouco atrás, coeso nos seus interesses, veja, os interesses de todos os seus grupos tinham algum tipo de alinhamento. Né? Se esse alinhamento ainda continuasse presente, esquece, nós não teríamos um impeachment sem o PMDB e, sobretudo, não teríamos um impeachment sem a importância institucional que teve o Eduardo Cunha, não por ser Eduardo Cunha, mas por ser 2 coisas. Presidente da Câmara, e, portanto, ter tido, no final das contas, a palavra final da aceitação do pedido de impeachment, mas um outro fator que eu acho importante. O Eduardo Cunha, na verdade, ele é uma espécie de primus inter pares no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Né? O Eduardo Cunha, ele é a figura mais representativa de um processo que se deu ao longo dos anos, né, de uma voracidade extraordinária, né, do fisiologismo na Câmara dos Deputados. A distribuição de cargos, a distribuição de recursos. Novamente, não estou fazendo nenhuma apreciação moral com relação a isso. Eu quero dizer é que o sistema tem se mantido ao longo dos anos distribuindo cargos e distribuindo recursos. Num determinado momento, esses recursos se esgotaram. Não é? Nós estamos no 4º mandato, nós não estamos no 1º mandato, estamos no 4º mandato. No 1º mandato, o presidente Lula ainda vacilou em ter o PMDB ou não, mas distribuiu cargos, apelou a estratégias pouco ortodoxas, né? Como se diz no mensalão, mas, de alguma forma, a distribuição de recursos deu unidade. No 2º mandato do presidente Lula, isso continuou com a expansão desses recursos. Entramos aí nas estatais, e não era qualquer estatal, não. Tinha que ser aquela diretoria que fazia buraco e que achava petróleo. Foi o que nós vimos, né, no caso do mensalão. Assim foi se compondo essa coalizão e essa maioria. Já no 1º mandato da presidente Dilma, os recursos começaram a se escassear. Aquele conflito, aquela chamada faxina do 1º ano da presidente Dilma, já foi um colapso. Já não havia mais recursos em quantidade satisfatória para distribuir para todo mundo. A coalizão começa a vacilar. Não é? Você começa a ter problemas ali. De alguma forma, a perspectiva de poder, a reeleição da presidente Dilma, a amálgama, a linha, de alguma forma, sustenta a coalizão. Né? Quando você, logo depois da eleição, quando se vai novamente para a divisão do poder, para a divisão do Estado Nacional, o que se vê é o PT com uma concentração muito grande de ministérios e o PMDB querendo mais. Aí o conflito está dado. O PT e o PMDB vão disputar a presidência da Câmara para ver, inclusive, quem em melhores condições poderia pressionar o Executivo, e o Executivo faz uma escolha, a meu ver, desastrosa. Opta pelo PT, achando que poderia dar alguma espécie de um bypass, poderia, de alguma forma, superar o PMDB. E ali foi um erro brutal, né? Porque ali realmente implodiu a coalizão. O setor do Eduardo Cunha passa a representar os descontentes, o setor do Michel Temer passa a representar, na minha tipologia, não é? Os estrategistas, aqueles que estão olhando para uma janela de oportunidade que pode fazer o seu líder presidente da República, e o setor do Rio de Janeiro, mas não só, são aqueles que, na minha tipologia, passam a representar aqueles que ainda conseguem oferir alguns ganhos do Estado, sobretudo por conta dessa questão estratégica que o Carlos muito bem apontou, que é a Olimpíada. Então, veja, essa divisão de grupos, ela de alguma forma, ela favorece, ela estimula
que essa tramitação do impeachment e todo o desgaste do governo Dilma ao longo do período. Claro que não foi só isso, a presidente também foi absolutamente pródiga, abundante em cometer erros e não compreender essa conjuntura. Mas essa divisão do PMDB foi fundamental. A sua segunda questão, Guilherme, só para me recordar, era até que ponto essa divisão vai ser decisiva para o desfecho do impeachment e as ambições presidenciais de cada grupo. Das ambições presidenciais. É claro que o PMDB procurava uma cara nova, mas essa história do PMDB ter candidato à presidência da República procurando uma cara nova, nós pelo menos já vimos 2 vezes nesse processo que o Carlos muito bem definiu, desde 89 para cá. Depois do Quércia, o PMDB ameaçou com o Itamar Franco e não foi, justamente para pressionar a coalizão. Depois ameaçou com Antony Garotinho e também não foi. Não é? Dependendo do contexto, você tinha o Eduardo Paes para ameaçar e ir ou não. A conjuntura muda. Nesse momento, há uma surpresa nesse processo, que não é dado por um projeto, mas é dado pelas circunstâncias. Aparece um ator novo que pode ser beneficiário do impeachment, da crise, que é o Michel Temer. Então, o destino do Eduardo Paes não depende só do Eduardo Paes, depende, antes de tudo, do destino do Michel Temer. Se o Michel Temer vira presidente da República, você tem um quadro. Se ele não vira presidente da República, mesmo que ele queira se alinhar a tucanos de São Paulo, isso não é tão importante, uma vez que aí a sorte pode sorrir para o Eduardo Paes. Então, eu acho que essa questão das vaidades, das disputas pessoais, para ver quem é o candidato à presidência da República, é uma questão menor dentro desse edifício confuso, mas que faz sentido, chamado PMDB. Eu acho que tem muitas coisas aí na mesa, né? Que você colocou, Carlos, você também, Guilherme. Vou tentar, assim, organizar minha cabeça para me posicionar. Eu não acho que as disputas, elas são pessoais, as disputas são de trajetória. Obviamente que as pessoas se colocam nessas trajetórias, né? Porque o grande dilema para o PMDB é pagar ou não pagar o preço de disputar uma trajetória de protagonista, de ser protagonista do jogo, de ser... porque isso vai gerar o máximo de benefícios, mas com um risco muito grande de perder tudo, inclusive o que tem, certo? Agora. Então, não é crível, por exemplo, qualquer acordo, como você sinalizou, Guilherme, do PMDB em apoiar uma candidatura do PSDB em 2016, em 2018, por exemplo. Por quê? Porque o jogo, uma nova presidência, vai ser completamente aberto. Pode surgir novos Fernando Henriques no jogo, pode surgir novos atores. E eu acho que, de certa forma, o que o Eduardo Paes tá com receio é isso, que a trajetória do legislador mediano é uma trajetória mais segura para esse grupo do Rio de Janeiro. A trajetória majoritária, ela abre um leque de opções completamente fora do controle desse grupo. E, de certa forma, podem surgir novos atores. A literatura também de impeachment identifica que, em todos os casos de impeachment bem-sucedidos que aconteceram, os novos governos que se forjaram, eles conseguiram gerar equilíbrio macroeconômico e eles conseguiram gerar estabilidade democrática. Não houve quebra, não houve virada de mesa. Mesmo os grupos que saíram do poder não tentaram alternativas, ou seja, se submeteram ao resultado do jogo político e jurídico. Certo? Então, assumindo que esse é um potencial cenário para o Brasil, ou seja, que Michel Temer, presidente, faça um governo bem-sucedido, consiga gerar equilíbrio macroeconômico, consiga gerar estabilidade democrática. Quer dizer, o próprio Temer, querendo ou não, mesmo sem ser um líder nacional, sem ser um político sem apelo, sem grande charme nacional, ele mesmo se coloca, aumenta o cacife de ser uma alternativa real de poder nas próximas eleições. Quer dizer, então ou mesmo alguém que possa surgir, como foi o Fernando Henrique no caso de Itamar. Né? Essa história de não ser candidato à reeleição não cola, né, cara? Não cola. Isso é
um acordo não crível que fazemos toda vez que vamos para um nutricionista e dizemos que vamos perder peso e seguir a dieta. Isso não é crível. Né? Se você de acordo com o PMDB, é isso, então? Não, eu acho que o dilema maior também é para o próprio PSDB. Por isso essa hesitação do PSDB agora, né? Porque com a alternativa real de impeachment na mesa, o PSDB começou a relutar, porque sabe que isso pode fugir do controle, né? Principalmente a alternativa Aécio Neves. Né? Com relação a Eduardo Cunha, eu acho que tem um fato novo na ciência política brasileira que até nós, cientistas políticos, temos que fazer uma meia-culpa. Eu acho que nós fazemos uma interpretação equivocada dessa relação entre o executivo e o legislativo no Brasil. Assumimos que com o processo de redemocratização e a delegação de poderes muito concentrados para o executivo tinha o controle quase total da agenda, não só do executivo, mas também a agenda do legislativo. Mas o que ficou estampado com a chegada de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, na presidência, é que essa interpretação estava equivocada. Né? Na realidade, o legislativo não é o legislativo brasileiro, não é um legislativo reativo, necessariamente. Não é um legislativo subserviente ao executivo, como costumávamos interpretar. Na realidade, o legislativo brasileiro ele tem poderes, de fato, de contrarrestar esses poderes do presidente da República. Isso se tornou claro no momento em que o presidente da República não foi feliz o suficiente, ou inteligente o suficiente, de construir um candidato que compartilhasse as suas preferências e ocupasse a presidência da República. Isso já tinha ocorrido, mas muito rapidamente, com Severino Cavalcanti, mas com a sua renúncia precoce, aquele escândalo de corrupção, isso não ficou muito claro. Mas com Eduardo Cunha, e claramente o legislativo se colocando como um ponto de veto real à preponderância até então do executivo, a política brasileira, a meu ver, ela se tornou muito mais interessante, entendeu? Então, porque o legislativo ele passou a ser um ponto de veto concreto, o que exige muito mais capacidade do executivo de conceder. O que, de certa forma, foi de encontro na direção contrária a toda a estratégia que o PT desenvolveu de gestão da sua coalizão. O PT foi, de fato, um mau gestor de coalizões. Construiu coalizões muito grandes, muito heterogêneas, não compartilhou o poder com os aliados, sempre teve uma postura desconfiada perante os aliados, sempre teve uma postura hegemônica, majoritária, de tratar os aliados apenas como acessórios e nunca trouxe os aliados para o processo decisório. Isso gerou animosidades crescentes, gerou problemas de relacionamento, ressentimentos, não só no governo Dilma. Eu acho que isso vem desde o governo Lula. O problema é que agora, quando a presidente Dilma até que tentou alocar mais poder para os aliados, levar mais em consideração os aliados no jogo, agora foi muito tarde. Foi muito tarde porque o poder de barganha agora não está mais na mão do executivo. O poder de barganha está nos aliados. E a capacidade dos aliados de inflacionar o preço desse apoio. E agora o preço significa a cabeça da presidente. Quer dizer, o PMDB se vê hoje tentado, ou pelo menos um setor que eu percebo cada vez mais majoritário, tentado a ver que essa alternativa de não mais depender do PT, ou seja, será que ser coadjuvante do PT ou ser protagonista do meu próprio governo, tendo o PSDB agora como coadjuvante? Porque esse é o dilema novo que vai se julgar. É porque o PSDB tem que calcular até que ponto ele vai abrir mão da sua trajetória majoritária perdedora, que acumulou perdas durante todos esses anos, embora que foi, de certa forma, atenuado pelo fato de ter ocupado governos de estado importantes como São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Quer dizer, isso atenua um pouco, mas você ter uma estratégia majoritária perdedora, você tem que estar preparado para empobrecer, e o PSDB, os democratas, eles empobreceram esses anos todos, certo? Então, está próximo
real, próximo, que eles podem virar a ser majoritários vencedores, mas ocorreu uma variável interveniente, que é o impeachment, e isso vai colocar em risco essa trajetória deles, e, consequentemente, eu vou concluir, para dar a oportunidade de você falar, Carlos, de certa forma, esse eu acho que é o dilema e a coisa interessante da política brasileira hoje, porque todos esses cenários, eles estão em abertos, e esse grau de incerteza dota a política brasileira hoje de uma grande qualidade. Enquanto muitos interpretam isso como uma característica negativa, eu, por outro lado, vejo isso como muito positivo, porque isso que configura a qualidade do jogo, o jogo está se dando dentro da institucionalidade, dentro da regra, dentro do procedimento, e muito mais interessante do que se costumava ter, onde o executivo era o manda-chuva, dominava totalmente a jogada, corria muito poucos riscos, e hoje nós temos um jogo muito mais dinâmico em que o legislativo passa a ser protagonista a partir das suas principais forças políticas na conjuntura atual. Só fazer um reparo sobre isso aí, Guilherme, rapidinho. Eu concordo com o Carlos e acho que, de fato, esse é o paraíso do cientista político como laboratório, né, para a gente olhar para esse processo todo. Mas tem um detalhe. Nem todo cientista político olhou para esse processo dizendo que, olha, é assim. Por exemplo, nós questionávamos a qualidade desse processo, porque o que se fazia em termos de coalizão no Brasil era uma coalizão da cá toma lá pura e simplesmente. Quer dizer, se você pegar, no caso da presidente Dilma, do presidente Lula, o que houve foram distribuição de recursos sem a formação de uma coalizão que representasse um projeto político e econômico. Não é? A parte do projeto político e econômico, que, pelo jeito, no caso da presidente Dilma, passava só pela cabeça dela e pelo seu grupo, não é? O que se fez foi distribuir recursos para o Congresso ficar quieto, calar a boca. Não é? Isso foi um erro. Não se montou uma coalizão programática. Bem ou mal, o governo Fernando Henrique, com a bandeira do Real, montou ali com o PSDB e com o PFL, com todos os seus problemas. O governo Fernando Henrique não foi nenhuma maravilha também não, mas montou ali uma coalizão em que a questão da estabilidade do final da inflação era norteadora. Uma agenda de modernização do Estado, privatização, tudo isso. Da presidente Dilma, o que ficou ali foi uma coisa muito pouco esclarecedora, que era a tal da nova matriz econômica, que era extremamente controversa sobre vários aspectos, para vários setores, não é? E se foi em frente distribuindo cargos e distribuindo benesses de alguma forma. Num determinado momento, a fonte secou. Não é? São 4 mandatos em que você foi distribuindo os cargos todos, você foi dando as joias da coroa, estatais, diretorias, etc., esquemas foram se montando. Num determinado momento você partiu para uma irresponsabilidade fiscal, gastando mais, etc., e tentando saciar a voracidade desse monstro, e em momento nenhum a questão foi colocada em termos políticos e programáticos. Num determinado momento era necessário que esse diagnóstico surgisse e que o líder político se colocasse da seguinte forma, dissesse, chega, vamos reorganizar o jogo de um outro modo, em outras bases. Isso não ocorreu, esse foi o grande problema. E o PMDB, ele apenas o maior partido dentro desse contexto, o mais visível partido dentro desse contexto, mas todos os outros partidos, de alguma forma, representam isso, pelo menos todos os outros da coalizão governista, representam esse esgotamento de recursos que levou a esse colapso. E só para falar do PSDB, perfeito, o PSDB nessa história toda, ele sai de protagonista na eleição de 2014, quer dizer, protagonista a partir do momento do naufrágio da Marina, não é? Mas ele sai de protagonista nesse processo todo para viver as expensas, para viver da expectativa do que o conflito na base governista traria para ele. Ele, inclusive, trai o seu projeto diversas vezes, votando contra a sua história diversas vezes, não é? E para ser hoje absolutamente dependente do que vem dessa implosão do PMDB, como o Carlos bem coloca. Não é? O PSDB... E o problema é que não resta outra alternativa ao PSDB. Não resta. Porque não é crível o PSDB hoje partir numa trajetória
de não suporte de um potencial governo Temer. É quase que natural, até porque o programa lançado pelo PMDB, sob a liderança do Moreira Franco e o Temer, é muito similar à agenda do PSDB. Então, quer dizer, eles tomaram a iniciativa e colocaram todo o custo agora sobre os ombros do PSDB, que não vai ter outra alternativa. Então, o que eu vislumbro é que, pelo menos no curto prazo, assumindo que teremos um impeachment bem sucedido, e que isso ocorra, seja vitorioso, eu acho que o PSDB vai ter que suportar o governo Temer. Eu acho que vai ser um governo de coalizão nacional, todo mundo, provavelmente, menos o PT e a esquerda mais radical, como foi o governo Itamar, e até o final, onde o PSDB vai tentar, mais uma vez, recacifar alguém para disputar a presidência contra alguém do PMDB. Então, eu acho que a disputa principal nas próximas eleições, eu estou fazendo muito futurologismo, né? Mas eu acho que a disputa principal nas próximas eleições, eu acho que o PT vai estar fora do jogo. Eu acho que os custos de reputação são enormes, mesmo diante do impeachment, a capacidade de reaglutinação do PT vai ser muito difícil. Eu acho que as figuras mais competitivas do PT vão procurar outras alternativas políticas, vão procurar outras alternativas partidárias. Isso já está acontecendo. Marta Suplicy em São Paulo, com o senador do Rio Grande do Sul, Paim, quer dizer, e isso vai ser cada vez mais, e a velocidade disso vai ser, na minha opinião, diretamente proporcional ao que vai acontecer com Lula diante da Operação Lava Jato. Quer dizer, se o cenário for muito ruim para Lula, a possibilidade de implosão, de fragmentação do PT é enorme, e eu acho que só vai ficar no PT quem for muito dependente politicamente e financeiramente do PT. Mas quem tiver um pouco de competência política eleitoral vai procurar alguma alternativa. Então, o jogo, daqui que o PT se reagrupe, se reorganize, encontre, diante de todo esse custo reputacional, se refunde, né? Porque o PT precisa se reencontrar com o seu passado e tentar construir de novo o que eles foram no sistema partidário brasileiro, né? Uma alternativa de esquerda legítima, viável, que se comprometia com a inclusão ética e social no Brasil. Eles perderam isso, né? O legado do PT hoje está manchado pela corrupção e esse custo eles vão carregar na história. Então é preciso que ocorra essa refundação. E vai demorar tempo. Por isso que eu acho que as próximas eleições, quase que natural, vai ser uma disputa entre PMDB, PSDB e Marina. Eu acho que também, concordo com o Carlos, a Marina tem um capital político importante, em que pese ela saiu muito fragilizada, vulnerabilizada, demonstrou incapacidade de reação diante das agressões muito fortes que sofreu da candidatura da presidente Dilma Rousseff, né? Só para encerrar o nosso papo, que está o tempo esgotando também, Carlos Pereira, aliás, Carlos Mello, você quer fazer o seu exercício de futurologia para 2018 e minha pergunta final, você vislumbra um cenário em que as forças pró-impeachment não tenham força para aprovar o impeachment e a gente acabe se arrastando até 2018 num impasse político? Olha, eu não sou tão incisivo quanto o Carlos. Eu acho que o Carlos é corajoso demais aí nessa visão dele. Eu acho que a história vai ter que acontecer primeiro. Eu acho que o PT passa por esses problemas todos que o Carlos apontou. O custo de reputação é de fato muito grande, mas há uma base social aí diluída, há os efeitos da crise econômica que, infelizmente, na minha avaliação e das minhas referências econômicas, das pessoas que eu ouço, ainda tende a se agravar muito mais. Então, a lembrança, a saudade de um bom tempo que houve no Brasil, corretamente ou não, na época do Lula, pode de alguma forma sobreviver. Não se sabe o que acontecerá com o ex-presidente, isso é verdade, Carlos, então também vulnerabiliza o PT. Mas, de qualquer modo,
Bom, antes de chegar na sua segunda questão, além de tudo, tem novos personagens nessa história toda. Se o Lula não é candidato, quem é que herda esse patrimônio, que é alguma coisa em torno de 20%, 20 e poucos por cento? Se você tiver uma eleição em 2018 parecida com a de 89, com muitos candidatos, quem tiver 20% é rei. Não é? Quem herda isso do espólio do Lula, se ele não for candidato, e há motivos para a gente imaginar que pode não vir a ser. Não é? A Marina, talvez não, talvez o Ciro, é um outro nome que a gente tem que prestar atenção, que tem se mobilizado como o anti-PMDB, o anti-Cunha, o anti-isso tudo, e ainda assim crítico a Dilma e ao PT, de certa forma, mas de alguma forma se colocando como o herdeiro do lulismo, daquele processo do mandato, dos 2 mandatos do presidente Lula. Então, temos esses elementos aí pela frente, né, para a gente olhar. Outra questão é o seguinte: um governo que não tem 171 votos, né, para se proteger no Congresso não pode continuar mesmo. Agora, ter 171 votos, não em tese, não é tão difícil, né, da forma como a política é feita no Brasil, com distribuição desses recursos todos e tendo em conta as características do Congresso que nós temos. Não é? Então, isso não é tão difícil. Agora, nesse sentido, ter ou não 171 votos vai depender de um elemento que o Carlos apontou há pouco, e tem apontado em alguns momentos que eu tenho lido ou ouvido o Carlos dizer, que é sim a rua. Não é? A rua em dezembro ela é uma, a rua em fevereiro, março, ela pode ser outra, nós não sabemos. Né? Exato. Vamos olhar para esse processo ainda, né? Como que isso vai se dar. É possível o presidente se conseguir 171 votos e se manter até 2018? Sim. Agora, não se mantém... Esse processo não, eu acho que ele não se dá... o desfecho desse processo, qualquer um que seja, com Temer ou com Dilma, não será um mar de rosas. Até 2018, a gente vai ter muito o que caminhar. Eu acho que... Eu acho que, se você me permite, só uma parte, Carlos, só correndo, porque eu não acho que... Eu acho que vai ser diferente, né? Eu não acho que vai ser mar de rosa, mas eu acho que vai ser diferente. Eu acho que, se a presidente Dilma consegue sobreviver a esse processo de impeachment, pode funcionar até como um recall para ela ganha um pouco de legitimidade, mas eu não acho que suficiente ao ponto de implementar reformas necessárias para colocar o país numa rota de estabilização. Mas eu acho que o Temer teria. O Temer, ele vai ter uma lua de mel maior, ele vai ter uma certa benefit of doubt, né? As pessoas vão dar um tempo para que... se ele for capaz de escolher quais são os setores que vão perder no curto prazo e implementar algumas agendas de reforma como previdência, reforma fiscal e sinalizar credibilidade em cima disso, quer dizer, pode ser que ocorra um processo de confiança de novo. Eu acho muito mais provável uma rearrumação da casa no curto prazo, com alternativa via impeachment, mesmo assumindo, concordando com você, que não vai ser um mar de rosas, mas do que com a presidente Dilma. A presidente Dilma será um governo melancólico, muito pior, a meu ver, do que o governo Sarney no final. Vai ser um governo completamente deslegitimado, sem levar em consideração o que a Operação Lava Jato ainda pode trazer à baila, que a gente não tem mínima noção ainda. Então, imagine isso. Né? Desculpa. Escrevi em fevereiro um artigo no Estadão chamado Sarneyização Piorada. Esse crédito eu avoco a mim, viu? Sarneyização Piorada. É isso. É isso aí. Bom, gente, valeu, muito obrigado aí, foi ótimo, espero que vocês tenham gostado e, enfim, o tempo urge. Mas, em todo caso, acho que foi um debate interessante. Eu espero que os leitores de época também apreciem, tá bom? Ok, foi um prazer. Muito obrigado. Carlos, de São Paulo, vamos almoçar, cara. Com certeza. Podem me chamar também. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Abraço, tchau.